Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente do Governo, membros do Governo ausentes, senhoras e senhores deputados, quero em primeiro lugar cumprimentar os madeirenses e porto-santenses, cumprimentar aqueles que hoje atravessam maiores dificuldades. As minhas primeiras palavras vão para os desempregados da Madeira e do Porto Santo, em especial aqueles de longa duração, que há mais de 2 anos procuram trabalho e não encontram. Aqueles que trabalharam e que sempre trabalharam, que nunca estenderam a mão e que hoje estão em enormes dificuldades. O Partido Socialista não desiste destes 6.000 madeirenses que procuram trabalho há mais de 2 anos. Mas também não desistimos dos outros 5.000 que no ano 2011 foram parar às portas do desemprego. Mas não desistimos também dos 12.500 madeirenses que durante o ano 2012 foram bater ao desemprego após a traição da assinatura do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro para a Madeira. Nós não desistimos nem abandonamos os nossos jovens, em que 50% não têm trabalho e estão no desemprego. O Partido Socialista acredita que têm futuro aqui na Madeira, o vosso futuro não é lá fora. Eu sei que é injusto, que quem não tem culpa paga os erros de quem nos governou. Os mais de 23.000 desempregados sabem que a dívida criada pelo PSD não é uma dívida abençoada, é uma dívida maldita que está a custar milhares de postos de trabalho e sofrimento, pobreza e miséria a muitos madeirenses. Por outro lado, não posso esquecer também aqueles que têm criado emprego na região, que são da iniciativa privada e são responsáveis pelos 76.000 postos de trabalho que a iniciativa privada tem na Madeira. Estes pequenos e médios empresários, pessoas que lutam todos os dias para manter as portas das empresas abertas, merecem toda a nossa admiração e o nosso respeito. Nunca como hoje foi tão difícil ser empresário nesta terra. Nunca como hoje tivemos um brutal aumento de impostos. Nunca como hoje se viu os empresários em tantas dificuldades e com um governo regional que não os respeita. Se olharmos a estes impostos, a taxa de IVA na restauração a 22% pagam os madeirenses por uma sopa. 22%, um valor de taxa idêntico aos que pagam os artigos de luxo. É de facto um crime fiscal do Governo contra a Madeira e contra o Porto Santo. Não poderia deixar passar esta oportunidade para também saudar aqueles que hoje já não vivem na Madeira. Os nossos imigrantes, todos aqueles, mas em especial os milhares de imigrantes que saíram da Madeira nos últimos 4 anos. Tiveram que abandonar a Madeira, muitos com grandes sacrifícios pessoais, deixando para trás mulher e filhos, e foram à procura de sustento em Angola, no Senegal, no Brasil, na Inglaterra, em Jersey, Guernsey, França, África do Sul, Venezuela e em muitos outros países. Da nossa parte, Partido Socialista, tudo que faremos para colocar a Madeira na senda do desenvolvimento, do crescimento económico, para que um dia possam regressar e ajudar a construir uma Madeira com futuro. Sabemos que há imigrantes que já saíram da região há muitos anos, que estão bem estabelecidos nas terras de imigração e que adoram e gostam da terra que os viu nascer. Nós sabemos que queriam investir na Madeira, colocar aqui as vossas poupanças, mas não confiam no governo do PSD e de Alberto João Jardim. Nós sabemos que foram enganados e mal aconselhados por este governo no dinheiro que investiram e depositaram na Madeira. Eu sei que perderam milhões e milhões de euros devido aos maus conselhos do governo e de alguns
elementos do PSD ligados à banca que os aconselharam mal estes empresários e imigrantes madeirenses e que perderam fortunas na banca portuguesa e em investimentos na Madeira. Mas, senhoras imigrantes, para nós, Partido Socialista, nós contamos convosco. Nós sabemos que amam a Madeira. Encontrem outros conselheiros longe do Governo e do PSD. Na Madeira há, de facto, oportunidades de investimento. Para isso, é necessário o vosso investimento. A Madeira hoje está numa situação muito difícil e precisa do apoio dos imigrantes e do seu investimento na Madeira. Caros madeirenses e porto-santenses, vivemos hoje tempos muito difíceis. Numa terra em que as pensões são baixas, quero louvar os reformados que hoje ajudam filhos e netos com as suas baixas reformas. Esta solidariedade é admirável. Esta é a solidariedade que representa a alma do povo da Madeira. Tomar a Madeira ter um governo que fosse solidário, como muitos pais e avós têm sido nestes dias difíceis com os filhos e com os netos. É triste um governo que não é solidário com o povo que o elegeu. O que seria desta terra se não fosse a solidariedade da Igreja Católica, das instituições de solidariedade social e dos descontos que todos os madeirenses fazem para a segurança social que paga, aliás, o que resta do Estado Social no apoio aos desfavorecidos na região autónoma da Madeira. Do orçamento regional, este avô e pai ingrato, nada para os desfavorecidos da região autónoma da Madeira. Caras e caros madeirenses e porto-santenses, a região autónoma da Madeira, o poder político precisa de união. A Madeira, como nunca, precisa de unidade entre os seus agentes económicos, sociais e políticos. Nós vivemos uma altura de crise e de grandes transformações na Europa, no país e na região. É porventura os tempos mais difíceis que a Madeira já atravessou e era necessário haver união dentro desta casa e dentro destas ilhas. Mas já vimos e assistimos a isso, que a Madeira é fraca quando o Governo fica sozinho com o PSD e afasta os partidos da oposição. Vimos isso na negociação do plano de ajustamento. O PSD quis negociar sozinho. O PSD não aceitou a colaboração do PS nem de outros partidos políticos. E o que temos hoje é uma tragédia para a Madeira e para o Porto Santo. Este plano de ajustamento é mal demais para ser verdade e é uma tragédia para a Madeira e para o Porto Santo por culpa do PSD que não quis a unidade dos madeirenses nesta matéria. Mas quem paga os erros e a teimosia do PSD não é o PSD, não é estes senhores deputados nem os membros do Governo. São os madeirenses e porto-santenses que estão a pagar com o desemprego, com a pobreza, com a miséria, com a imigração, por culpa destes senhores e do orgulhosamente só. Temos hoje um orçamento para 2013. É um orçamento fechado, não aceito alterações. Foi feito pelo PSD, sozinho e isolado como estão. Não querem a colaboração de mais ninguém da oposição, nem da sociedade, nem das empresas. Estes senhores fecharam-se na sua redoma de vidro. Este orçamento será aprovado aqui com os votos contra de todos os partidos da oposição, mas será aprovado lá fora com os votos contra de todos os madeirenses. O Partido Socialista entende que deve-se corrigir este orçamento. Este orçamento não é remodelável, mas pode sofrer correções. O PS apresentou 100 propostas para mudar este orçamento. Nós lamentamos que o PSD irá votar contra este orçamento. Tiramos dinheiro ao Jornal da Madeira, das sociedades de desenvolvimento,
da via litoral e da via expresso, fizemos cortes nos financiamentos partidários, na privatização dos sementes de madeira, vamos lá buscar dinheiro e arranjamos uma soma de 130 milhões de euros para ajudar a economia e quem mais precisa. Para o PS, prioridade à economia, ao emprego e na ajuda a quem mais precisa. O PSD não quer estas prioridades e por isso nós sabemos que este orçamento fechado, este PSD isolado, irá chumbar as propostas do Partido Socialista. O PSD vai continuar isolado, sozinho, sem capacidade negocial com Lisboa ou com a Europa, mas eles mandarão sempre para cima dos madeirenses e porto-santenses a factura destes erros. Caras e caros madeirenses, é urgente a renegociação do plano de ajustamento para a Madeira. A proposta do PSD aqui é fazer este ajustamento até 31 de dezembro de 2015. Mas até lá não vamos pagar um tostão da dívida. No dia 1 de janeiro de 2016, depois de tantos sacrifícios por que passaram e que passarão os madeirenses e porto-santenses, estará tudo por pagar. O calvário da dívida só é pago em 2016 e nós hoje já estamos a sofrer e de que maneira? É esta a pesada herança que deixa o PSD aos madeirenses e porto-santenses do futuro. É por isso que o Partido Socialista disse desde o início: nós precisamos de mais tempo, menos juros e solidariedade do Estado no pagamento desta dívida. A Madeira e os madeirenses sozinhos não conseguem pagar esta dívida. Queria lembrar que o governo PS, em tempos, pagou 70% da dívida da Madeira, em 1999. E eu pergunto, onde está a solidariedade do governo PSD, CDS-PP para com a Madeira? Vão pagar os 70% desta dívida? Nós não acreditamos e sabemos que nenhum governo do Estado está disponível para assumir solidariedade para com a Madeira, enquanto cá na região autónoma da Madeira estivermos este PSD à frente dos destinos da região e este Presidente do Governo. Nós sabemos que os ventos de mudança... Faz favor de concluir, Sr. Deputado. Já vou concluir, Sr. Presidente. Nós sabemos que os ventos de mudança estão aí. E nós sabemos o que reserva a este Presidente do Governo depois das autárquicas. O seu partido vai tirar a confiança política. O seu partido, que já percebeu que o senhor só prejudica a Madeira e o próprio PSD, vai afastá-lo primeiro da liderança do PSD, a seguir da liderança da Madeira. Disse.